Galera, grupo de estudos, vamos então para a nossa aula de hoje. Nós vamos estar resolvendo a lista de volumetria redox. Vamos começar então pela nossa questão número 1. Eu já deixei esquematizado aqui os desenhos, né, do que está acontecendo, né, dos dados que o programa dá. Basicamente, dando resumo, né. Primeiro, a gente tem a padronização, né, da solução de permanganato de potássio. Embora a questão esteja escrita de forma invertida, né, ou seja, ela começa pela análise, depois vai a padronização, prepara o padrão primário e assim por diante, eu já deixei aqui esquematizado na ordem correta que a gente tem que interpretar o problema. Ou seja, primeiro, ele vai preparar uma solução de oxalato de sódio, que é um padrão primário, vai pegar essa massa aqui, prepara 500 ml de solução. E aí, depois ele pega uma alíquota de 25 ml e coloca para titular de permanganato, com a solução de permanganato de potássio, gastando 22,5 de titulante. E aí depois ele vai utilizar esse permanganato que foi padronizado para poder fazer a análise da água oxigenada. Ou seja, ele vai pegar uma alíquota de 25 ml da amostra original, vai diluir para 500 ml e vai, dessa solução que ele diluiu, ele vai pegar 10 ml para poder titular com a solução padronizada de permanganato e gastando 12,30 ml. O que ele pede na questão? Na letra A, ele pede as semi-reações e reação global. Ou seja, nessa questão específica, ele já dá aqui os pares redox que acontecem, então isso fica mais fácil. Então, lá, primeira coisa, a gente tem que fazer primeiro os dados da padronização. Perfeito? Ou seja, a padronização tanto vai ter essas semi-reações e também a análise. A padronização, o que a gente vai ter? Vamos lá, a gente está reagindo oxalato com permanganato. Então, vamos lá, o que a gente vai ter? Permanganato, a gente sabe que vai para manganês mais 2, é meio ácido, e água oxigenada vai para O2, e meio ácido. Então, vamos lá, a primeira reação que a gente tem, MnO4-, indo para manganês mais 2. Ao longo do tempo, você vai gravar já a reação de redução do permanganato, mas você pode, vou fazer aqui balanceando. Vamos lá, manganês aqui é mais 7, aqui vai para mais 2, então precisa de 5 elétrons. É uma redução envolvendo 5 elétrons. Então, aqui tem carga menos 6, aqui tem carga mais 2, então eu preciso de 8H+, e aqui de 4 águas para poder balancear. E agora, oxalato. O oxalato, ele vai de C2H4, 2- para CO2. Essa redução, essa oxidação, no caso, aqui o carbono vai de mais 3 para poder mais 4. Só que aqui eu tenho que lembrar que eu tenho 2 aqui do carbono para poder balancear o elemento que sofre redox. De mais 3 para mais 4, é uma perda de 1 elétron. Só que como tem 2 carbonos, então eu vou ter 2 elétrons que estão perdidos. Então vamos multiplicar em cima por 2, embaixo por 5. Aqui vai virar 8, 2, 16, 10 e 2. Embaixo, o que eu vou ter? 5, 10 e 10. Somando tudo, eu acho a minha equação global. Ou seja, eu tenho 2 de permanganato, mais 5 de oxalato, mais 16 de mais. Isso vai gerar pra mim o quê? 2 de manganês mais 2, 10 de CO2, mais 8 de água. Essa é a minha reação da padronização. Agora, eu vou fazer agora a minha análise da água oxigenada. Repara, quais são as substâncias agora? A única diferença é que eu vou continuar tendo o meu permanganato como titulante, então ele vai continuar sendo essa mesma reação, ou seja, mais 5 elétrons, mais 8H+, gerando manganês mais 2 e 4 de água. E a única diferença agora é que eu vou ter agora água oxigenada indo para O2. Essa é a única diferença. E aí, como que eu balancei? Vamos lá. Aqui no peróxido, o oxigênio é menos 1. Aqui, ele é 0. Então, é uma variação de 1 elétron. Só que eu tenho 2 oxigênios. Então, é uma variação de 2 elétrons. Agora, para balancear a carga, eu balancei com H+, aqui do lado direito. E pronto, minha equação já está balanceada. Mais uma vez, vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar essa equação aqui de baixo por 5 e a de cima por 2. Porque aqui eu tenho 5 elétrons, aqui eu tenho 2 elétrons. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 2. Aqui 10. 16. 2 e 8. Embaixo, 5, 5, 10 e 10. E agora eu posso somar tudo. Vai ficar o quê? 2 de permanganato, mais 5 de água oxigenada, mais 16 menos 10, 6 de H+, 2 de manganês mais 2, mais 5 de O2, mais 8 de água. Vou estranho aqui, vou colocar embaixo. Mais 8 de água. Bom, essas são as semi-reações e equações balanceadas do processo. Essa, então, feita a letra A. Agora, vamos para a letra B. O que pede na letra B? O teor de peróxido de hidrogênio em porcentagem de massa-volume. Vamos lá, a gente vai ter que, então, fazer os cálculos agora. Não tem jeito. Analisar, fazer o ponto de equivalência para cada uma das situações para encontrar uma fórmula geral que a gente possa utilizar. Então, a primeira coisa que a gente tem é a padronização.
Então, é uma ponto de equivalência entre o oxalato e o permanganato. Para facilitar, eu vou usar equivalente por litro. Porque assim, para proporções de 1 para 1, então fica mais fácil a gente desenvolver. Então, vou dizer que o número de equivalente de oxalato é igual ao número de equivalente de permanganato. Show? Só que o oxalato foi uma solução que eu preparei. Percebem? Então, é uma concentração vezes o volume de alíquota, que eu titulei. Isso vai ser igual a concentração de permanganato vezes o volume de diluente. Show? Só que a concentração eu posso calcular ela. Ou seja, vai ser o quê? Massa. Só que, lembra que eu estou trabalhando com concentração equivalente por litro? Como que eu calculo a concentração equivalente por litro? É a massa que eu pesei vezes o X sobre massa molar vezes volume em litros da solução. Perfeito? Volume de alíquota. Quanto que é o volume de alíquota que eu peguei? Olha, tá aqui, ó, no problema. 25 ml que eu peguei para titular. Então, vamos lá. Eu já vou substituir isso daqui. 25 ml. Isso vai ser igual. Concentração de permanganato. É o que eu quero descobrir, né? É a padronização. E volume de diluente tá aqui, ó. Gasto 22,5. E aí aqui eu posso substituir os valores, no caso. Qual foi a massa? Vamos lá. A massa, 3,2154. O X do oxalato é o número de elétrons que variou. Então, eu posso pegar aqui na equação, ó. Cadê o oxalato? O X aqui é o número de elétrons. Então, tá aqui, ó. 2 elétrons. Aí, muita gente você pode confundir com esse 10. Acabar usando 10. Só que o 10 não é o número de elétrons. O número 10 é o número de elétrons porque eu multipliquei por 5. Eu sempre tenho que pegar a equação original. Massa molar do oxalato, 134,00. E o volume de litros que eu preparei foi 500 ml. Então, 0,5. Isso vezes 25 ml igual a concentração de permanganato vezes 22,5. Show? E aí eu acho a concentração de permanganato por meio desse cálculo. Então, como que eu vou fazer? Vamos lá. Vai ser 3,2154 vezes 2 vezes 25 dividido por 134 dividido por 0,5. E agora esse 22,5 tá aqui multiplicando, vai passar dividindo também. Então, dividido de novo. 22,5. Então, achei a concentração de 0,106. Porque são 4 significativos, então essa aqui é a concentração equivalente por litro. Aproximadamente. E agora, eu vou partir para fazer a análise da água oxigenada. Bom, se eu já padronizei, então agora falta eu fazer a equivalência do segundo processo, a segunda análise. Que agora vai ser o quê? Número de equivalente de H2O2 vai ser o número de equivalente de permanganato. Perfeito? O número de equivalente de água oxigenada vai ser o quê? A concentração de água oxigenada diluída vezes o volume de alíquota. E aí o número de equivalente vai ser a concentração vezes o volume de diluente, mais uma vez. Só a concentração de água oxigenada diluída não é o que importa para mim. O que eu quero é o teor de água oxigenada em porcentagem de massa-volume. Se é o teor, então eu quero na minha amostra original. Perfeito? Então, o que eu vou ter que lembrar? Vamos lá, fazer um rascunho aqui do lado. Eu fiz uma diluição, certo? Eu peguei uma amostra, uma alíquota da minha amostra original e diluí ela. Então, o que eu tenho? Eu tenho basicamente CVCV. Só que, outras palavras, né? A concentração da amostra original vezes o volume de amostra é igual à concentração da amostra diluída vezes o volume final. Então, se eu isolar a concentração de água oxigenada diluída, eu fico aqui, concentração da amostra original vezes o volume de amostra sobre volume final. Perfeito? Então, vou substituir essa expressão aqui. Vai ficar o quê? Concentração da amostra original vezes o volume de amostra sobre volume final vezes o volume de alíquota igual a concentração de permanganato vezes o volume de diluente. Show? E agora, o que eu tenho? Eu consigo calcular, então, minha concentração da amostra original. Concentração da amostra original vai ser concentração. Vou já substituindo os valores, montando uma fórmula só. Concentração da amostra de permanganato é que eu calculei aqui, 0,1066. Volume de diluente. Agora, o volume de diluente do segundo processo, 12,30. Volume final, tá aqui dividindo, vai passar multiplicando. O volume final é quanto? 500 ml. Então, 0,50 mil. Tudo isso dividido por volume de amostra. Volume de amostra foi quanto que eu peguei da amostra original, ou seja, 25 ml. Passando para litro, perfeito. E agora, o volume de alíquota que eu peguei para titular, 10 ml. Desse volume eu posso deixar em 10 ml mesmo, porque eu vou cancelar depois as unidades de ml aqui. Mas, para princípio, quando você for fazer os cálculos, para não confundir, você sempre passa tudo para litro de uma vez, dividindo por mil.
E aí, se eu for fazer esse cálculo, vai ficar esse valor, já vou deixar o valor na calculadora, né, para não perder a aproximação, vezes 12,30, vezes 0,5, dividido por 25 às menos 3, dividido por 10. Eu acho, então, que a minha concentração da amostra original é de aproximadamente 2,62. É que por litro. Só que agora eu preciso converter essa concentração para porcentagem de massa-volume. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu tenho que ter minha concentração em mol por litro. Então, eu achei 2,624. Se tá em aqui, basta, para eu achar em mol por litro, basta eu dividir, pegar esse valor, 2,624, dividir por 2. Então, se eu dividir isso aqui por 2, eu acho que é o X do oxalato, perfeito? Eu acho, então, a minha concentração, que vai dar 1,312 mol por litro. E aí agora eu posso aplicar na fórmula que a gente aprendeu lá em Quanti 1 para converter de mol por litro para porcentagem de massa-volume. Que é o quê? Concentração em mol por litro vai ser igual... no caso, perdão, a porcentagem de massa-volume vai ser sempre o quê? Mol por litro vezes massa molar sobre 10. Perfeito? E aí o que a gente tem, então? A gente tem aquele valor ali que a gente tem, 1,312, vezes a massa molar da água oxigenada, que não está aqui, né, no problema, mas a gente pode aproximar para 34, tá certo? Então, aproximar aqui para 34, dividido por 10. Eu acho, então, é a porcentagem de massa-volume. Então, vamos lá. Esse valor, vezes 34, dividido por 10. Eu acho, então, que a minha concentração é 4,460 aproximadamente por cento. Massa por conta dos dados aqui da questão de aproximação, ó. Então, fica aproximadamente 4,460% massa-volume. Pode dar uma diferente por conta de aproximação, mas não tem problema nesse caso. Tá certo? E aí agora, o que a gente tem? Fizemos a letra B, calculamos o teor. Falta agora o teor de H2O2 em volumes. Então, vamos lá. A gente tem, qual é a teoria a respeito da concentração em volumes? Vamos lá. H2O2, ele sempre se decompõe em água oxigenada. O peróxido de hidrogênio se decompõe em H2O mais meio de O2. Perfeito? Essa é a equação balanceada. E o que tem? Quando eu digo que uma solução é X volumes, significa que 1 litro de solução libera X litros de O2. Perfeito? E aí, se eu quero calcular, eu posso calcular, então, o número de mols que eu tenho no meu O2. Como que eu posso calcular o número de mols de O2? Vai ser o volume que eu tenho de O2, justamente o X, perfeito, dividido pelo volume molar. Quanto que é o volume molar? 22,42 litros. Então, vai ser volume de O2 sobre 22,42 litros. Esse vai ser o número de mols, que também vai ser igual à concentração do O2. Perfeito? Agora, só que me interessa o O2? Não, me interessa, eu quero saber a água oxigenada. Perfeito? Como que eu posso calcular, então, a concentração em mol por litro da água oxigenada? Eu posso fazer assim. Eu vou olhar a proporção estequiométrica, ou seja, eu tenho que 1 mol de água oxigenada, de peróxido de hidrogênio, tá para 0,5 de O2. Show? E o número de mols que eu tenho aqui é justamente essa expressão aqui, ou seja, volume de O2 sobre 22,42 vai estar para X. Então, a minha concentração de água oxigenada, que vai ser o número de mols, no caso, né? Porque se eu tô para 1 litro, então o número de mols sobre 1 vai dar a mesma coisa que o número de mols, então a concentração é igual ao número de mols nesse caso. Vai ser o quê? Volume de O2 sobre 22,42, que é o volume molar. E isso eu vou dividir por 0,5, por conta que tá multiplicando aqui o X. Perfeito? Só que dividir alguma coisa por 0,5 é a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Percebe? Então, eu posso simplesmente escrever que a concentração de H2O2 vai ser 2 vezes o volume de O2 dividido pelo volume molar. Essa é a minha expressão principal que eu tenho. Só que, nesse caso, eu estou calculando a concentração de H2O2 em mol por litro. O que eu tenho no problema já é a concentração de H2O2, ou seja, eu calculei no item B, aqui ó, no item B, a concentração da água oxigenada em mol por litro. Então, não vale a pena para mim isso. O que vale a pena para mim é o quê? Eu inverter essa expressão aqui. Ou seja, eu vou pegar esse volume molar, vou passar para o outro lado multiplicando e o 2 dividindo. Então, eu vou chegar assim a expressão, que o volume de O2, que é a mesma coisa que o teor em volumes, vai ser a concentração em mol por litro da água oxigenada vezes o volume molar dividido por 2. Pronto, achei a expressão que importa para mim. Então, o volume de O2 vai ser o quê?
constante consternada. Se eu utilizar, vou usar essa equação aproximada, mas depois se eu utilizo o valor real, tá certo? Com todas as escalas decimais, vai ser 1,312 vezes, vamos lá, que é 22,42 sobre 2. Então eu acho que teoria em volumes vai ser... Deixa eu voltar aqui na expressão onde eu acho... Aqui, ó. Esse valor aqui, né? Que aí vai ser vezes 22,42 dividido por 2. Então eu acho que meu teor em volumes... Pera aí. Fazendo de novo aqui, porque eu acho que eu peguei o valor errado. Então vamos lá. 1,312 vezes 22,42 dividido por 2. Agora assim, ó. Aproximadamente 14,71 volumes. Essa é a construção da letra C. Pronto. Finalizada então a primeira questão. Essas são as respostas: 14,71 e 4,46, 460% massa volume. E essas aqui são as reações. Bom, eu poderia fazer, para o vídeo não ficar muito longo, eu fiz dessa forma, mas o mais ideal é você fazer o quê? Juntar todas essas expressões aqui em uma fórmula única, tá certo? Esse que é o mais assim, adequado a você se fazer, para que você não perca a sua precisão, a sua exatidão na sua concessão. Mas dá para dar um jeito, dá para aproximar o valor, nesse caso, para poder fazer o vídeo ficar mais curto e não haver problemas. Espero que tenha ajudado. Vou daqui a pouco a gente grava a próxima questão. Até lá.